Olá pessoal, hoje vamos dando continuidade aí ao vídeo anterior, quando a gente falava aí da desigualdade social e do poder do povo, né? O que é o poder do povo? Que para mim, no meu modo de ver as coisas, o poder do povo é a união, né? Porque o povo unido, ele ele jamais será vencido, né? Porque o povo unido, ele manda no mundo inteiro, mas por isso que essa elite que está aí, essa elite que domina tudo, procura estar sempre dividindo o povo, né? Porque um povo dividido, ele é mais fácil de ser manipulado, né? As pessoas, as pessoas falam, não, mas o poder do povo não é isso não, cara. O poder do povo, o povo tem um poder de votar, o povo tem um poder de escolher quem vai governar o país, o povo. Então o poder do povo está no voto. Cara, eu discordo disso, sabe? Eu discordo disso porque eu não acredito que alguém da elite vai querer fazer algo para beneficiar os trabalhadores, né? A população mais carente. Eu não acredito que a elite vai querer criar leis para trazer uma igualdade social se eles são os beneficiários da desigualdade social. Então eu não acredito nisso de jeito nenhum, entendeu? Eu acho que o povo, né? O povo, ele tem onde dizem que o povo tem o direito de votar, né? Que o poder do povo está no voto, né? Sempre fala assim, mas o povo tem o poder de votar, o povo tem o poder de escolher. Cara, eu não acredito nisso. Eu acho que isso aí não é poder nenhum, né? Muito pelo contrário, isso é uma vergonha, né? Como é que alguém quer que a gente escolha alguém da elite, alguém que é beneficiário da desigualdade social, para acabar com a desigualdade social? Porque a partir do momento que a elite que está aí no controle do poder trazer igualdade social para a população, eles vão deixar de existir, eles vão deixar de ser bilionários, vão deixar de ser milionários, porque a renda vai começar a ser distribuída. Então, eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito que na política as grandes empresas aí vão querer dividir o seu lucro com aquelas pessoas que não tem nada, entendeu? Então eu não acredito nisso. Eu não acredito que vai trazer uma distribuição de renda honesta através aí de algum candidato. Esse candidato é bonzinho aí, ele vai lutar aí por uma igualdade social. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Eu acredito que somente o povo poderá lutar pela igualdade social. Porque imagina você, né? Imagina você aqui, os trabalhadores, né? Os trabalhadores que produzem toda a riqueza do mundo, toda a riqueza do país, né? E você pode observar que essas pessoas que mais trabalham são as pessoas mais humildes, né? São as mais humildes, pois são elas que acordam cedo, pegam um ônibus lotado, e elas que produzem toda a riqueza do país, toda a riqueza do mundo, passa pela mão dos trabalhadores, né? E essas pessoas assim vivem com poucos recursos, né? E do outro lado você vê a elite, né? A elite que fica com a maior parte do bolo aí, né? Então você vê aí uma diferença gritante, né? Uma diferença gritante aí de distribuição de renda. Então você acha que essas pessoas que estão aqui usufruindo e sendo beneficiadas pela desigualdade social, você acha que essas pessoas aqui vão querer igualdade social? Essas pessoas aqui que estão no controle do poder, usufruindo, são os beneficiários da desigualdade social. Você acha que essas pessoas aqui vão lutar para ter uma igualdade social? Cara, claro que não. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim, eu acredito que
o que tem que mudar é a mentalidade das pessoas, né? A mentalidade das pessoas tem que mudar. Os trabalhadores têm que começar a pensar de uma forma diferente. Falar, poxa, mano, essas pessoas aqui jamais vão querer perder esse luxo que elas têm, jamais, porque essas pessoas aqui se alimentam da desigualdade, né? Então, como que essas pessoas aqui vão querer igualdade, vão lutar pela igualdade, se essas pessoas aqui são beneficiários da desigualdade? Isso não existe, cara. Isso não existe. Então eu acredito sim, eu acredito que o que tem que mudar não é candidato A ou B, né? Não é candidato A ou candidato B. Se entrar candidato A vai melhorar, se entrar candidato B vai melhorar. Cara, nunca vai melhorar. Você pode ver aí, há milhares de anos aí nunca melhorou. Nunca melhorou porque pela lógica, né? Quem está sendo beneficiado pela desigualdade, quem está sendo beneficiado por uma má distribuição de renda, jamais vai querer lutar por uma igualdade. Porque simples, essas pessoas são as beneficiadas e elas estão no controle do poder. Então, a única maneira que eu vejo é o povo começar a mudar a sua mentalidade e começar a reconhecer que elas têm um poder de produzir, de consumir, e elas vão começar a lutar pela igualdade, né? Não tem como essas pessoas aqui querer lutar pela igualdade, porque elas não vão querer. Elas não vão querer porque elas são beneficiadas pela desigualdade. Então, quem aqui está sofrendo pela desigualdade vai ter que começar a se unir e lutar pela igualdade, entende? Porque a união faz a força, né? Então o povo sozinho ele não é nada. Mas se ele se unir, ele vai ver que ele é a riqueza do mundo, né? Ele é a riqueza do planeta. Ele é a riqueza de tudo, né? Ele é a riqueza de tudo. Então não tem como. Então, se você pegar e se você começar a analisar na sua cidade aí, você pode começar a andar pela sua cidade e ver que tudo de riqueza que tem, tudo que existe passa pela mão dos trabalhadores, né? Desde o asfalto, né? Carros, prédios, né? Sei lá, shoppings, tudo que você imaginar, cara, são construídos pelos trabalhadores, né? São construídos por essa massa trabalhadora. Então essa massa trabalhadora aí é a grande riqueza do mundo, né? Do mundo inteiro. E a partir do que essas pessoas começarem a reconhecer o seu valor, começarem a reconhecer o seu poder, essas pessoas vão exigir uma igualdade social, né? Porque se essas pessoas aqui param de trabalhar, não existia nada. Imagine se não fossem os trabalhadores aqui, né? Se não existissem pessoas trabalhando aqui, se não existissem pessoas trabalhando aqui, não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha prédios, não tinha shoppings, não tinha nada. Ia ser tudo mato, né? Tudo mato. Então a grande riqueza do mundo aí são os trabalhadores, né? E quando os trabalhadores começarem a reconhecer isso, se unir e lutar pela igualdade social, aí sim as pessoas vão começar a falar, não, poxa, mano, agora os trabalhadores estão mais espertos, né? Vamos ter que ver o lado dessas pessoas. Porque um dia a pessoa chegou para mim e falou, não, Lúcio, mas é o seguinte, cara, os políticos têm que favorecer as empresas porque são as empresas que bancam a campanha eleitoral dos políticos, né? Então tem essa aí, tem essa dívida aí, né? Aí eu falei, caramba, tá certo, mas se os políticos têm que favorecer as empresas porque são as empresas que bancam as campanhas dos políticos, imagine que os políticos têm que fazer com quem banca as empresas. Porque você já parou para perguntar e para pensar quem banca as empresas? Porque no meu modo de avaliar, quem banca as empresas são os trabalhadores e os consumidores, né? Porque sem os trabalhadores e os consumidores, as empresas não são nada, né? E você já parou para pensar o que é uma empresa, né? O que é uma empresa?
Eu comecei a me questionar o que é uma empresa, né? Eu peguei uma definição. Uma empresa é uma unidade econômica social constituída por elementos humanos, materiais e técnicos, que tem como objetivo obter utilidade através da sua participação no mercado de bens e serviços. Então você pode ver aqui que uma empresa é constituída por elementos humanos, né? É a partir do momento que essa empresa é constituída por elementos humanos, né, que são os humanos que produzem, são os humanos que consomem, é possível existir dono de empresa? Você já parou para pensar nisso? Se uma empresa é constituída por pessoas, seria correto dizer dono de empresa, dono de pessoas? Eu acho que seria mais correto dizer administradores, né? Porque não tem como você ser dono de pessoas, né? Sou estranho para mim isso, né? Sou estranho para mim falar, poxa, existe dono de empresa, mas o que é uma empresa? Empresa é o que? Um CNPJ? Empresa é o que? Um galpão? Ou empresa é um conjunto de pessoas trabalhando e essa empresa é um conjunto de pessoas consumindo uma das outras? Porque para mim empresa não é um galpão, não é um CNPJ. Para mim empresas são pessoas trabalhando e pessoas consumindo. E se empresas são pessoas, você acha que é correto dizer que empresas têm dono? Tipo assim, seres humanos têm dono? Eu creio que o mais correto seria dizer que empresas têm administradores, né? E se a empresa tem administradores, cara, eu acho injusto, né? Eu acho injusto as grandes empresas aí pegar a maior fatia do bolo aí e os consumidores e trabalhadores ficarem aí numa situação desfavorável, né? Então eu acho que os trabalhadores aí que produz toda a riqueza do país, toda a riqueza do mundo aí, fica numa situação desfavorável comparado à elite, né? A elite aí, você pode observar que a elite aí é cercada de benefícios, né? E cercada de luxo, enquanto o trabalhador que trabalha, que consome, vive com poucos recursos, né? Será que isso seria o justo, né? Será que isso seria a forma mais correta de distribuir a renda do país, né? Eu não acho não, cara, mas eu acho que queria deixar essa reflexão aí para as pessoas começassem a pensar um pouco, né? Começassem a pensar o que é uma empresa, né? Começar a refletir o que é uma empresa. Uma empresa é um CNPJ, uma empresa é o galpão, uma empresa são pessoas. São pessoas que produzem e são pessoas que consomem, né? Que fazem interagir a produção dessa empresa. Porque se empresas são elementos humanos, como é que você vai ter donos de empresa? Como é que você vai ter dono de pessoas? Não seria mais justo dizer que nós temos administradores de empresas, né? Então, eu comecei a me refletir sobre isso, né? Comecei a refletir sobre que é impossível existir dono de empresa, porque você não pode ser dono de pessoas, né? E uma empresa são o quê? São pessoas ali unidas para produzir determinado produto, né? E esse mesmo produto tem que ser consumido pelos trabalhadores do mesmo jeito. Então, sem trabalhadores e sem consumidores, essas empresas não são nada, né? Então, eu gostaria de deixar aí uma reflexão, né? Hoje eu gostaria de deixar uma reflexão para as pessoas começarem a compreender, né? Começar a compreender que o poder, eu não acredito que o poder esteja aqui, eu acredito que aqui esteja somente o controle do poder, porque o poder sempre vai ser da população, porque
são os trabalhadores que produzem, são os trabalhadores que consomem, né? Então, eles são a riqueza do mundo. É que na maioria das vezes ele não consegue enxergar o valor que ele tem, não consegue enxergar que é ele que produz toda a riqueza, porque ele está sempre aqui, ó, ele está sempre focado na cenoura, né? Você pode ver aqui o cavalinho aqui, ele produz, né? Ele que carrega toda a riqueza, né? Ele que produz toda a riqueza, mas ele não consegue enxergar, né? Ele não sabe nem para onde ele está indo, porque o único foco dele é a cenoura. Eu creio que às vezes isso acontece muito também, né? Muitas vezes a gente não conseguimos enxergar o nosso valor porque nós vivemos numa situação tão difícil, né? Que a única coisa que a gente consegue enxergar é um salário no fim do mês para pagar nossas contas aí, né? Então a gente não consegue ver mais nada, né? Eu acho que isso é a grande tramóia aí da elite aí, né? Um salário aí que mal dá para o pessoal pagar aí suas contas, para que ele não consiga pensar em mais nada, né? Só pensar em pagar contas e não conseguir enxergar o seu poder. Beleza, pessoal? Então, gostaria de deixar essa reflexão aí